Continuando sobre o Shield, né, que tem o controlador o TM1638, conforme nós vimos no vídeo anterior, esse é o datasheet, né? Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre, de forma geral aqui, repassando o datasheet e alguns recursos adicionais que eu criei aqui, ok? Então, assim, de forma geral, olhando o datasheet, então ele tem aqui os fatores, né? Então é uma tecnologia, bom, primeiro esse é o fabricante, né? Titan Micro aqui, né? Ok, que criou esse shield, esse driver, esse controlador dedicado aqui para display de 7 segmentos e conforme nós vimos, LEDs, chaves. Então aqui estão os fatores. Então a tecnologia CMOS, observa aqui, ele controla 10 segmentos, ok? Para 8 bits. Então é 1 byte, basicamente o endereçamento desse controlador, né? Então são 8 bits. Ele controla 10 segmentos. Aí nós veremos que no display eu tenho 8 segmentos. Eu tenho 7 segmentos representando o segmento A, B, C, D, E, F, G. Depois eu tenho ponto decimal. Depois eu tenho um próximo, um nono, que eu vou mostrar o que é. Então ele controla, né, nesse caso, esse controlador são para 10 segmentos, ok? Ele pode escanear aqui as minhas micros, né, as minhas chaves lá. Ele pode ser uma matriz de 3x8, então poderia ser 24, mas no nosso shield eu só tenho 8, né, só uma fileira só. Tem shields diferentes, que daí ele vem com a matriz maior, ok? Mas é o mesmo controlador, então. Eu tenho aqui, eu tenho uma interface, né, serial, que nós vimos, ele tem um oscilador interno, parte de reset. Ele é um CI com um package, um invólucro aqui para 28 pinos, ele está aqui, ok? Então aqui está os pinos, né, são 28 no total. E eu tenho aqui cada pino o que representa, ok? Então eu tenho os pinos aqui até 10 segmentos que nós falamos, né? Eu tenho também, quando eu estou lendo as chaves, ele também, quando eu estou controlando o display, eles são saídas, e quando eu estou lendo qual micro switch está pressionada, eles são entradas e representam esses KS, como se fosse keyboard, né? Switch, né? Aqui também são a parte que controla as teclas, os key, né? Okay? Então do outro lado eu tenho a parte dos grids, que são os dígitos que nós vimos melhor. Então tudo isso nós estamos vendo é o que temos aqui no nosso desenho, né? Ok? Então as saídas que controlam os segmentos do A ao ponto decimal, então são 7 segmentos no display, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o nono no ponto decimal. O nono segmento ele tem 10, né? O décimo eu não controlo nesse projeto, mas o nono ele controla basicamente uma linha comum aqui, o catodo, para os LEDs que podem acender alinhados com os dígitos, né? Então ele controla também o nono. O décimo a gente não usa, mas ele tem esse recurso, né? Então os GR1, GR2 são os dígitos nesse projeto. Aqui são as leituras das teclas, conforme está lá. Tá dizendo, então eu não uso ele na sua plenitude. Então a matriz pode ser maior de 24 teclas, mas a gente usa só 8 aqui, ok? Eu não uso 10 segmentos, mas tem todos esses recursos aqui. É isso que nós estamos vendo lá no datasheet. Então esses são os pinos, né? São 28 pinos, e aqui são suas funções correspondentes aqui no projeto desse microcontrolador. Então ele fala um pouco das funções do pino, né? Eu tenho o pino lá, o dado I/O, né, que é o dado, né, aquele dado da serial. Então quando eu vou ler ou escrever lá no meu controlador, né, é através dessa linha aqui. Eu tenho aquela linha do strobe que ele chama de chipset, que na verdade, assim, se eu estivesse usando mais do que um controlador, né, quando eu estou lendo ou escrevendo ali assim, depende do projeto, né? Se tiver mais de um controlador, eu posso controlar qual é o chip, qual é o controlador que eu estou atuando no momento. Então está dizendo aqui lá, nós só temos um só, mas como eu disse até no primeiro vídeo, quando eu tenho esse strobe, essa linha de strobe em high, ele ignora, né? Então ele não tem, ele ignora qualquer transação de leitura e escrita. Então normalmente quando eu vou escrever ou ler,
eu tenho que colocar em low essa linha do strobe. É como se fosse, ele chama aqui de chipset, ok? E tem a linha de clock, né? Como ele é síncrono, né? Uma serial síncrono, tem a linha de clock chegando. Aí eu tenho aqui os três para escanear lá meu keyboard, pode ser uma matriz de 3x8, então aqui eu tenho o que significa, né? Esse aqui é meus dados de entrada, que vou ler qual é a tecla. Aqui eu tenho meus 8 segmentos, né? Ou a minha leitura, né, de 8 bits aqui no caso for qual tecla pressionada, depende de qual função você está saindo ou entrando, né? Eu tenho aqui mais 2 segmentos adicionais, né? Ok? Porque é 8 bits só, mas então ele numa linha separada eu controlo mais 2 segmentos aqui, ok? Que eu estou usando o nono segmento, estou usando para controlar lá os LEDs em cima, né? E o 10º eu não uso nesse projeto. Aqui eu tenho os meus grids, que eles chamam GR, né? Os grids, mas que representam os dígitos no meu projeto ali. Qual dígito que eu vou estar atuando no momento, né? Ok? Claro que quando eu estou trabalhando parece que eu estou comandando tudo ao mesmo tempo, mas é porque é alta velocidade, né? Mas é sempre um display de cada vez, é assim que funciona, né? Então eu tenho meu terminal aqui que representa o meus 5 volts, né? Mais ou menos 10%, que é o Power Supply, e a parte da referência do GND. Ok? Aqui estão alguns exemplos. Assim, ele começa. Eu criei uma planilha em Excel e já disponibilizei, né? Conforme na descrição do vídeo pode ver lá no meu GitHub, para explicar um pouco melhor, né? Fica um pouco confuso aqui, até a própria impressão aqui não está legal, mas eu mostro a planilha que eu já melhorei isso aqui, ok? Aqui ele fala então sobre a matriz de chaves do key, né? Então, podendo ser até 24, né? 8 vezes 3, 24, mas a gente na nossa aplicação usa só uma linha, só de 8, né? Usamos só essa e SK3 que a gente usa lá. Pode ver aqui que a gente usa só uma 8, né? E a gente usa o K3 para controlar. A gente não usa o K1 e o K2, mas em outros fields aí maiores, né? Parecidos com esse, mas ele tem uma matriz aqui de 24 teclas aqui, ok? Então é isso. Voltando aqui, então é isso que ele está comentando agora no datasheet sobre essa matriz. E aqui sobre os bytes correspondentes, né? Quando eu estou lendo, né? Quando eu estou lendo, vou ler de 4 em 4 aqui, né? Vocês vão ver isso lá na lona, no programa. Aqui as instruções, né? Então eu tenho tudo isso tem um resumo melhor no Excel que eu fiz, né? Então são os bits quando eu estou quando eu estou enviando o comando, quando eu quero controlar o display, quando eu quero passar endereçamento, então mas eu tenho isso num resumo melhor no Excel, que é basicamente um resumo de tudo que está aqui, né, para ficar condensado só no Excel, fica mais fácil. Aqui são os comandos, né, quando eu quero o meu conjunto de comandos, tudo que eu posso, né, tá comandando. Então, quando eu quero escrever lá no registrador do meu controlador, quando eu quero ler, se eu vou tá um comando que ele vai incrementar o endereço das posições de memória que eu estou lendo, incrementa sozinho, ou posso passar o endereço a cada momento que eu estou passar um endereço fixo, tá ok? Então eu tenho esse resumo lá, então aqui são os endereçamentos e tal, aqui a parte de controle display, então tudo isso vai estar, eu posso controlar a intensidade, né, do LED, então eu mexo na largura do pulso aqui, né, eu tenho o menos intenso, né, a largura de 1,16 e o LED acendendo mais forte com essa largura de 14. Então eu tenho de 16 ciclos, 14 está ligado, então esse LED vai acender mais forte. Menos intenso, mais intenso, então eu posso fazer ajustes. Então tudo isso está no resumo lá no Excel que eu vou mostrar para vocês. Aqui está uma parte importante quando eu quero a recepção de dados, né? A parte da serial. Então como é que funciona aqui? Como é que são as transações aqui nesse controlador? Então quando ele está recebendo, né? Quando eu estou escrevendo nele, né? Mandando para ele, então sim, sempre aquele strobe, quando eu vou fazer transações ele tem que ir para 0. Então para eu tá conversando, né? Lendo ou escrevendo nesse controlador, eu preciso colocar o strobe em 0. Isso já é fundamental aqui. Então aqui é a parte do dado, né? Então ele mostra assim, o dado pode ser 0, cada bit pode ser 0 e 1, então ele representa os dois aqui, mas pode ver que o clock coincide, né? O primeiro clock aqui, a borda de subida dele é exatamente o momento que ele vai ler, né? Onde que ele está mais ou menos no bit, né? Para ter uma leitura precisa, né?
Então, o primeiro clock, o segundo, a borda de subida está lendo o bit 2, né? Então, é uma comunicação serial síncrona, então o sincronismo é o borda de subida aqui do clock, ok? Mas isso vocês vão ver que facilmente o próprio Arduino tem uma transação lá, que é o Shift I/O, que já nos proporciona isso já sem grandes preocupações, né? Mas assim é a forma que trabalha. Para quando ele está transmitindo, né, que eu estou lendo também, ele está transmitindo isso, aí o Arduino vai estar recebendo. Mesma coisa, né, a questão do strobe, né? Toda a transação leitura escrita tem que estar strobe 0, fora isso o strobe sempre fica em 1, quando não tem transação nenhuma. E o clock aqui, olha, o clock está de novo aqui, né, mesmo na leitura, alinhado com o bit borda de subida, eu estou lendo o bit 1, né, então da mesma forma, ok? Sobre o display, né, ele mostra aqui dois tipos aqui, catodo comum e depois o próximo anodo comum. O nosso display é catodo comum, vocês podem ver aqui que está aqui representando o modelo desse display, catodo comum, ó. Todos os segmentos, inclusive até o ponto decimal, né? Catodo comum. Então, o que nós vamos estar se referindo é esse. Então, cada terminal lá, né, é um segmento. Então, esse aqui, o segmento 1 é o A. Então, tudo isso está alinhadinho. Então, aqui ó, tem 7 segmentos, que é o próprio display. E temos o oitavo, que é o ponto, o DP, que ele chama de decimal point, ok? Aqui é a parte lá que o grid, né? O grid que é o grid, que é a saída, que é o dígito que eu chamo lá no projeto. O grid é o dígito, né? Então, o grid é o dígito 1, ok? Que chega aqui no LED, que é esse, o dígito 1 está aqui, ó. Então, ele é o catodo, é o comum para o primeiro dígito, né? Quando eu vou estar conversando aqui, né? Com esse dígito aqui do display, ok? Quando eu estou atuando nele. Então, voltando. Então, esse aqui é a parte do catodo comum. Então, isso aqui é a representação, o diagrama, e aqui como que é lá, mais ou menos, o diagrama também geral aqui do display. Aqui, como disse, é o anodo comum, não é o nosso caso. Coisas para conversar, da tabela que eu já passei, tem no Excel que eu vou mostrar melhor, ok? Então, aqui ele fala sobre quando eu estou fazendo as leituras, né, lá das minhas teclas, como que funciona o esquema de leitura, o escaneamento das teclas, né, mostrando aqui o detalhe. Nós veremos isso mais no programa. Aqui a aplicação serial, né, como que é aquele modo que ele incrementa automaticamente a memória que eu estou acessando, né, já para escrevendo, já ele incrementa. Ou se eu trabalho em modo fixo, que eu tenho que passar endereço por endereço cada dígito que eu queira escrever. Ok? Ele mostra alguns fluxogramas de como trabalha, ok? Então ele tem 2 fluxogramas aqui de como ele trabalha. Aqui estão algumas aplicações, projetos, mas não é idêntico ao nosso, são, né, já sugestões de projeto. Aqui está um que já se aproxima um pouco mais, mas nós temos o nosso projeto mesmo, que é esse aqui, ok? Então não precisa, então são sugestões aqui no manual. Aqui vem especificações elétricas, né, eletrônicas do microcontrolador, do controlador, da parte do projeto deles, né, do meu Shield, ok? É isso, então, sinais, basicamente aqui um invólucro e começa. Então, nesse vídeo eu só estou apenas passando geral aqui o nosso datasheet. E eu disse para vocês, né? Então eu tenho o meu projeto aqui, né? Conforme vocês já viram. Aqui isso já está disponibilizado. Eu criei aqui no GitHub, disponibilizei no GitHub aqui uma planilha que é um resumo, né? Um sumário de tudo que está lá no datasheet para ficar mais condensado aqui, para ficar mais fácil. Então no próximo vídeo eu vou explicar detalhes disso aqui, que é um complemento do datasheet, apenas é o próprio datasheet, mas eu trouxe todas as informações aqui, as tabelas, né, de como trabalhar com ele, comandos, acesso à memória. Então nós veremos isso no próximo vídeo. Agradeço a atenção, obrigado.